Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Samile e se você é novo por aqui, eu quero te convidar a deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e depois desse vídeo assistir os vídeos anteriores a esse. Eu creio que vai ser um tempo de muita edificação na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu estava meditando esses dias e que Deus me fez perceber isso, como isso está presente, sabe, no nosso dia a dia. O quanto as informações elas estão vindo de uma forma mais intensa e como isso tem afetado a minha e a sua vida. Porque a gente está recebendo diariamente tantas informações de coisas que estão mudando. A gente está vendo aí a tecnologia cada vez mais avançada, guerras, instabilidades econômicas, políticas, uma nova geopolítica se desenhando aos nossos olhos. Gente, tanta coisa acontecendo e tanta coisa para entender, tanta coisa para você assimilar. Às vezes você não dá conta de entender tudo e tudo bem, porque você não é a máquina, você é um ser humano. Mas o como isso tem afetado a nossa vida, a forma que a gente vive, acima de tudo, como isso tem nos distraído do nosso propósito. Como isso tem, sabe, nos distraído das coisas que o Senhor quer falar pra gente. Essa semana que passou, fui ler o jornal e Deus me fez perceber o quanto as notícias ruins, elas têm se disseminado de uma forma tão grande, gente. Como o amor de muitos tem se esfriado, quanto catástrofes naturais, elas têm aumentado, sabe? Com a frequência, assim, meu Deus. Acidentes, tantos acidentes no início desse ano, tantos aviões caindo. Tanta coisa tem acontecido, coisas que a gente não via há tempos atrás, agora a gente tá vendo. E como a gente mantém, sabe, a fé, a esperança, diante de tanta coisa que tem acontecido. A resposta para tudo isso é voltarmos à palavra, voltarmos à presença do Senhor. Às vezes a gente tem perdido, às vezes não, a gente tem perdido muito tempo aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, querendo consumir coisas, querendo, sabe, desopilar, descansar a mente, quando na verdade isso aqui apenas cansa. Às vezes a gente esquece que aquilo que recarrega as nossas energias é a palavra, é um tempo com Deus. A gente tem investido mais nosso tempo em coisas da terra do que na presença do Senhor. A gente tem preferido visualizações, audiência de tantas pessoas e esquecido da audiência daquele que é mais importante, Deus. Sabe, a gente tem que investir mais no nosso relacionamento com o Senhor, porque o relacionamento com Deus é a base de tudo. Se Deus ele não estiver no centro da sua vida, as coisas vão desandar. A palavra diz que buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas porque você simplesmente priorizou aquilo que é eterno. Priorizou o Senhor. E esses dias, semana passada, eu tava eu tava cansada, sabe? Assim, meu Deus, tô muito cansada, preciso descansar, minha mente tá com 1001 coisas. E eu desliguei o celular, me desconectei de tudo e fui olhar o céu. Comecei a conversar com Deus, sabe? Deus, se os meus dias, eles contarem uma história que seja sobre a tua glória, que seja sobre a tua presença, que seja sobre aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que minha vida venha a ser um testemunho contado, que eu não venha me apegar às coisas desse mundo, porque simplesmente quando eu fixo os meus olhos nas coisas desse mundo, a tendência que eu tenho é me afundar. E durante, esse tempo conversando com Deus, eu me lembrei de Pedro sobre as águas. Sobre tantas coisas acontecendo ali. Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro anda sobre as águas, olhando para Jesus. E quando Pedro olha ao redor dele, gente, ele simplesmente cai. Nós somos chamados a passarmos por cima dos problemas, das situações, olhando para Jesus, caminhando com Ele, porque Ele vai estar ali ao nosso lado, nos guiando. E às vezes a gente está tão ligado naquilo que está acontecendo, na estabilidade mundial, nas coisas que têm acontecido, nas notícias ruins, a gente tem sentido tanto disso, que isso começa simplesmente a afetar. A gente começa a ficar mais ansioso, a gente começa a ficar com mais medo. Obviamente que não tem como a gente esperar coisas boas de um mundo que é caído, mas a gente tem que simplesmente procurar buscar mais o Senhor, sabe? Procurar viver aquilo que Ele tem para nossa vida, perguntar, Senhor, o que nós vamos viver hoje? Sabe, acordar e procurar o Senhor, não procurar ver o que aconteceu. O que aconteceu você vê depois, mas primeiro se alimentar
da palavra dele, porque a gente só consegue passar pelas situações, a gente só consegue suportar aquilo que está acontecendo no mundo quando a gente se alicerça na palavra de Deus. Eu fiquei pensando, sabe, nessa noite que eu estava cansada, o quanto é importante a gente meditar na palavra de Deus, porque se a gente for se basear naquilo que está acontecendo, não tem pessoa que fique bem colocando a esperança no mundo. Não tem como você ficar bem colocando a esperança em algo que é instável. E muitas vezes nós estamos nos sentindo ansiosos, com medo, porque nós temos fixado os nossos olhos naquilo que é transitório. A própria palavra diz, nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que é invisível, que aquilo que é visível é transitório, aquilo que nós não vemos é eterno. E a própria palavra em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, diz: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Versículo 2. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram, a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. E no verso 7 do capítulo 2 diz assim: estejam enraizados em Cristo, construa sua vida sobre ele e se tornem mais forte na fé, como foi ensinado a vocês. É isso, sabe? Você procurar estar conectado com Deus, estar procurando pensar em coisas boas e não ficar se baseando naquilo que está acontecendo, nos acidentes que está acontecendo, na instabilidade que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo, gente. A própria palavra diz que os sinais eles estariam cada vez mais evidentes sobre a volta de Cristo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos complicados, e a tendência é piorar. Mas nós não podemos olhar para isso e nos desesperarmos, mas olharmos com esperança, porque Cristo está voltando e nós precisamos estar preparados para quando Ele voltar. É hora de despertar do sono, é hora da gente simplesmente se levantar e entender que nós, como igreja, precisamos despertar e viver aquilo que Deus tem para nossa vida, sabe? Exercer o chamado que Deus tem para nossa vida, exercer a autoridade que nos foi dada por meio de Jesus em curar, em evangelizar, em simplesmente ir fazer, porque a própria palavra de Deus diz que em nome de Jesus nós faríamos coisas maiores. Será que nós estamos muito distraídos ao ponto de não percebermos isso? Já tinha até falado uma vez sobre isso aqui no canal e eu volto a dizer: os dias estão difíceis, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, o amor tem se esfriado, a maldade tem se propagado e a tendência é que as coisas piorem, mas nós precisamos estar enraizados em Cristo, como a própria palavra fala, estar enraizados em Cristo e construir a vida sobre Ele. No versículo 8 do capítulo 2 vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Ou seja, tenha cuidado com as coisas que o mundo ele tem falado, sabe? A própria palavra de Deus diz que um pouco de fermento fermenta toda a massa. E a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente tem consumido, porque isso tem um poder de nos influenciar. E se a gente ler a Bíblia também vai ter o poder de nos influenciar para fazer a vontade de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece mais o Pai. Quando a gente conhece mais o Senhor, a gente começa a conhecer aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. E desenvolvendo uma vida de relacionamento com Deus, nós vamos conseguir perceber a voz dele nas coisas mais simples do dia a dia. Deus ele fala de várias formas, eu já falei aqui sobre isso. Só que a questão é, nós estamos ouvindo a voz de Deus ou nós estamos distraídos? As informações elas estão aí, as notícias ruins que têm acontecido, que têm chegado na verdade até a gente, elas estão aí não somente para nos informar, a gente é algo muito maior que isso, é algo espiritual. O espiritual reflete do físico. Então, muitas vezes a gente está consumindo coisas porque a gente quer ficar informado, mas a gente tem que ter cuidado, para que aquela informação ela não venha trazer medo a gente. E, Samile, como me mantenho informado e não ser impactado com aquilo que eu estou lendo? Porque tantas coisas ruins têm acontecido. Pedindo ao Senhor para que Ele venha blindar o teu coração, a tua mente, os teus sentimentos diante de tanta coisa. A própria palavra fala sobre a armadura do cristão em Efésios 6. Ele é bem claro quando diz que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais, ou seja, o mundo espiritual ele reflete no físico. A gente precisa ter esse entendimento que a gente não está lutando contra homens, sabe? A gente não está lutando contra seres humanos. É contra principados e potestades, é contra o mundo espiritual. A gente precisa estar revestido do poder da autoridade que Cristo nos concedeu. A própria palavra diz que nós devemos pegar a armadura que Deus nos dá. Está em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes
sem recuar. E ele ainda vai dizer no verso 18, depois que ele falar as armaduras: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Sabe? Então entender que tudo aquilo que a gente está vivendo, as tribulações que nós estamos passando, não é somente a gente, mas outras pessoas ao redor do mundo. Aqueles que, sabe, carregam, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que vivem em comunhão, que vivem para Deus, que se entregaram para o Senhor, eles também estão vivendo situações, tribulações. A própria palavra em 2 Coríntios 10, versículo 4, diz que as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos toda ideia falsa e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Ou seja, aquilo que a gente está lidando, gente, sabe? Tantas coisas ruins acontecendo, tantas tribulações, tantas provações, tantas provas. Não é algo físico, é algo espiritual. São guerras que nós precisamos estar preparados para vencê-las através de oração, de jejum, através, sabe, de um relacionamento com Deus, buscando a face do Senhor, buscando a presença, sabe? Se posicionar, porque o mundo espiritual, ele responde a posicionamento, sabe? Fazer como Moisés falar: Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não saia daqui. Senhor, blinda a minha mente, Senhor, que aonde eu for, que eu possa ser um instrumento, Senhor, que aonde eu for, eu possa ser usado para simplesmente levar a tua palavra, sabe? Consolar aqueles que estão aflitos, consolar aqueles que estão tristes, se alegrar com aqueles que estão alegres. Paulo, ele vai dizer que nós vivemos por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos é transitório, aquilo que nós não vemos é eterno. Como nós vimos no início do vídeo, Colossenses 3, focar nas coisas do céu, procurar, sabe? Se encher da palavra, buscar a presença do Senhor, se fortalecer em oração e jejum. A palavra também diz em 2 Coríntios, versículo 7, que por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. Então, gente, é isso, que você venha estar atento àquilo que Deus está querendo falar com você, que você não venha estar distraído, que venhamos entender e discernir os tempos, as situações que nós estamos vivendo, porque os dias são maus. A própria palavra diz que os sinais que antecedem a volta de Cristo, Jesus está voltando, essa mensagem precisa ser pregada, que Cristo está voltando. Nós temos um propósito aqui nessa terra, que é espalhar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus, e precisamos estar preparados, porque quando nós nos disponibilizamos a ser usados por Deus, as lutas vão vir, as tribulações vão vir, mas a própria palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que primeiro nos amou. É isso.